certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Os irmãos através da internet, que Deus os abençoe. Deus abençoe o irmão Gilberto, que está aqui conosco nesta noite. E somos agradecidos também pela viagem que fizemos para Belém do Pará. Na verdade, foi para Santo Antônio do Tauá e Benevides, para aquele encontro tão abençoado, né? Foi uma viagem abençoada que fizemos, juntamente com o pastor Osmar, família, o irmão Gilberto, o irmão Edivaldo, o irmão Claudiomir, e fomos grandemente abençoados nessa viagem. Muitos milagres de viagem, né? Livramentos, e como Deus operou, né? Ali em Belém, né? Deus, a obra que ele fez ali foi uma grande obra. O povo apareceu em massa mesmo ali, mostrando que crê na mensagem desse dia final. E apesar que não vieram todos, né, do campo do pastor Mendes, de outros pastores, mas os que chegaram ali lotou o prédio ali que o pastor Mendes construiu, né? Deus abençoe o pastor Mendes, Deus abençoa o pastor Josué, pastor Ivaí, pastores que têm dado a sua vida por essa mensagem, que não tem vergonha de anunciar essa mensagem desse dia, e está ao lado daquela pessoa que Deus tem levantado desde o ano 2000, que é o pastor Osmar, junto, né, defendendo o ministério do dia, o ministério da esposa, né? Deus abençoe todos vocês aí do Pará. A gente, com a idade que a gente está, fazer uma viagem dirigindo durante todo esse tempo, mais ou menos andando por lá e tudo, dá uns 8.500 quilômetros, né? Mais ou menos. 9.000 quilômetros, passando por Franca ali, indo e voltando. É como Caleb disse, eu estou aquele mesmo jovem, né? 40 anos atrás ali em Cades Barneia, dá-me este monte, né? Quero ler com os irmãos Salmo 19, versículo 12. A gente vai falar um pouquinho. E no dia 9, eu estou voltando ali para o aniversário do pastor Osmar. Dia 9 agora de setembro, o irmão José da Silva vai conosco, o irmão Ismaí e o irmão Gilberto, que está aqui também, vamos junto, né? E vocês oram por nós, mas todos vocês estão convidados para estar dia 9, dia 10 e 11 de setembro ali em Franca, nos cultos especiais do aniversário do pastor Osmar, né? Todos estão convidados para irem. Quanto mais quem tem carro forte, né? E carro novo também, né? Estão todos convidados, né? Né, Manchinha? A Manchinha tá rindo lá, viu, Joana? É sinal que ela quer ir, né? Aí, se tu for aí, o Gilberto vai me largar, vai querer ir de caminhonete também, né? Aí, viu aí? Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Expulga-me em tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Pai Celestial, fala conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, falando conosco, Pai. Amém. Poder sentar, irmãos. Quem pode
entender os próprios erros. Davi disse: expulga-me tu dos que me são ocultos. Em outras palavras, ele dizendo: Deus perdoa aqueles pecados que eu não me lembro, né? Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Ele, no Salmo 16, versículo 8, ele disse assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, né? Em toda situação, né, colocamos o Senhor diante de nós. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, né? Erros, né? Quem não comete, né, diz o profeta, né? Escolhesse um tema, colocaríamos os erros, né? E um profeta comete erros? O homem, sim, né? O dom, não. Mas o homem está sujeito a cometer. Nós vamos mostrar alguns que o irmão Brana fala dos seus erros, e eles foram usados por Deus, né? O problema é que as pessoas, eles não veem o lado humano, né? As pessoas não veem o lado humano das pessoas, que todos são sujeitos a cometerem erros, tanto homens quanto mulheres, pastores. Você vê Davi? Quem pode entender os seus próprios erros, né? Expulga-me daqueles que me são ocultos, né? Aqueles que eu não sei. Mas ele disse: eu coloco o Senhor sempre diante de mim, né? Sempre. Na mensagem a respeito, 71, ele disse: porém eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Exatamente, eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. O irmão Brana disse: nada adiantaria, né, naquele momento que você está entre a vida e a morte, me chamar para orar por você, quando você não crê em mim, né, quando você não me respeita, não adianta nada a minha oração por você, né? Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro, né? Olhem Josué e Calebe, eles permaneceram exatamente do seu lado. Sim, senhor, seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Deus chamou eles para estarem ao lado de Moisés, sem importar o que ia acontecer com Moisés. Eles sabiam que Deus tinha chamado a Moisés, e eles também sabiam que Deus tinha chamado eles para estar ao lado de Moisés. Deus vai permitir esse homem cometer erros, falhas? Vai. Se tivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele. Agora, por quê? Eles iam permanecer com o homem se estava errado. Mas e se Deus tinha chamado? Porque o problema hoje é que você vê erro, Deus não vê. Os seus olhos humanos vê o erro, mas Deus não vê. Você deveria aproximar mais do ministério, ouvir, porque às vezes as pessoas falam sobre o irmão Brana, mas nunca leram um livro do irmão Brana, nunca escutaram uma mensagem do irmão Brana. Ele diz que ele é falso, que ele é isso, é aquilo, né? Mas eles nunca escutaram um culto do profeta. Se tivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira, está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. Agora, aos nossos olhos as coisas parecem erradas, mas aos de Deus, não. Na mensagem Era de Sardes, ele diz: não obstante, 45, a taça das obras abomináveis não estava cheia ainda. Não somente Lutero, através do pobre julgamento,
Olha o que Lutero fez. Incitou o povo a uma batalha, uma mortandade, morreu multidões de pessoas, tá? E ele era o mensageiro daquele dia. Ele cometeu erro. Deus chamou ele não para seguir um partido político, não para pregar uma política. Deus chamou Lutero para traduzir uma Bíblia, para ser um reformador. Mas não somente Lutero, através do pobre julgamento, citou a batalha que causou a morte de multidões. É uma palavra de um líder, só uma palavra, um gesto, né, de um líder. Não somente ele, mas a parte de Zwingli, perseguiu até a prisão o piedoso doutor Ons May. Embora ele não o tenha mandado à fogueira, ele foi verdadeiramente responsável em grande parte pela sua eventual morte pelo fogo. E eram mensageiros, eram reformadores. Aí você pergunta, por quê? Você vai questionar com Deus? Olha o que diz o profeta. E Calvino não fez menos, porque ele exigiu a prisão de Serveto, que era um médico, que escreveu sobre a divindade, que não cria na Trindade. Já Calvino cria na Trindade, cria na predestinação, mas cria na Trindade também. E levantou naqueles dias, que não cria na Trindade. Escreveu um livro. E Calvino o perseguiu, exigiu a prisão de Miguel Serveto, que tinha visto e ensinado a unidade da divindade. O Estado então julgou este irmão e, para desmaio de Calvino, ele foi queimado na fogueira. Deixaram eles de ser mensageiro de Deus? Tinha que ter alguma coisa para que a igreja nécia, a falsa vinha tropeçasse? Claro que tinha que ter. Muitos dizem que o irmão Brana foi falso profeta porque em 77 Jesus não veio. Mas no ano 2000, o ministério da esposa vem e mostra que ele veio em 28 de fevereiro de 1963. Mas tinha que ter alguma coisa. Estava errado? Não. O olho humano, a mente intelectual, estava. Então ele disse aqui: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3:1, assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, era de Sardes 39. Ele está novamente identificando-se com o homem pelo seu Espírito no homem. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros, cheios do Espírito, são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados, verdadeiramente para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados. Não obstante, eles são os mensageiros para a sua era. Deus os escolheu. Ele segue como homem, cometendo falhas, cometendo erro, porque tem que ter uma falsa vinha para tropeçar. Tem que ter um falso ministério para tropeçar naquele verdadeiro ministério. Vamos mais adiante. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Eu estou lendo da mensagem do irmão Brana. Ele usou um Abraão, ele mentiu. E aí, você vai rasgar a Bíblia? Você vai cortar aquela página da Bíblia, como um pregador apareceu esses dias na internet, cortando uma página da mensagem?
Você vai cortar aquelas partes ali onde Abraão mentiu? E Deus usou ele. Porque se não tivesse um Abraão, não tinha um Isaac, não tinha um Jacó, não tinha as 12 tribos, não tinha os árabes. Porque de Abraão vem tanto verdadeiro quanto falso. Vem de Abraão, vem das suas entranhas, do seu sangue. Você vê que de Brana também vem tanto a virgem prudente quanto a nécia. De Brana vem tanto o ministério verdadeiro quanto o ministério falso. Vem de Brana. Você vê que hoje sai do ministério da esposa de João tanto verdadeiro quanto falso. A história, a Bíblia se repete. Ele usou Moisés e ele rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele assassinou seu próprio soldado. Tomou a mulher do seu próprio soldado. Porque tinha que vir um Salomão. Quem disse isso é Apocalipse 10, 8 a 11. Tinha que vir um Salomão. Salomão tinha que vir através de Batseba. Mesmo quando Urias estava no altar, sendo casado com Batseba, aquele ventre era para gerar o Salomão. É como tem um ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Vai você questionar Deus? Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com culpas graves, excedendo em número, aqueles cujas história parece ser perfeita. Ele usou pessoas com culpas graves, como Davi. E Deus o usou, era um homem segundo o coração de Deus. Você tem que ter a revelação do homem que Deus tem chamado. Não buscar as falhas dele. Ele é um homem cheio de falha. Brana tinha suas falhas, sua mensagem não. Mas ele tinha suas falhas. A sua mensagem, você não vai captar ela através do seu intelecto, mas você tem que ter a revelação. Se Deus não revelar ela para você, você vai entrar em confusão. Você vai se perder. Você vai tropeçar. E aqueles com culpas graves, excedendo em número aqueles cujas história parece ser perfeita. José, perfeito, tipo de Cristo. Irmão Brana achou a falha de José. Ele fingiu que não sabia o aramaico e usou o intérprete. Irmão Brana, ali está a sua falha. Porque ele era humano. Ele era humano. Todos são seus, diz o profeta. Todos eles são do Senhor. Ninguém ousa negar isto. Ele os usou pelo seu Espírito e através do seu Espírito Santo, que ele colocou dentro deles. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram firmes ou caíram. Em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Tente a história refutar isto. Eles, no entanto, permanecem. O Deus eterno ainda anda entre o candeeiro de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era. É como diz o profeta aqui nessa mensagem, esteja certo de Deus. Aí tá o homem vendo falha no ministério, vendo falha na mensagem.
Porque ele está tão longe da mensagem. Porque se você estivesse bem perto, você não ia encontrar falha. O problema é que você está longe. O profeta diz: quando eu estive na Alemanha, eu vi uma pintura que me impressionou. Foi feita por um pintor alemão, e essa pintura é chamada A Terra das Nuvens. Um dia eu preguei sobre isso. Quando você a contempla à distância, parece algo nublado, e se vê terrível, como talvez você nunca haja visto em sua vida. Quando eu via falar do irmão Brana, eu estava longe. Eu estava na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, com vários cargos, pastor, né, pertencendo àquela denominação, bem longe de Brana. Aí eu via Brana como falso profeta, sua mensagem falsa. Mas um dia eu tive que me aproximar. É como esse quadro aqui. Quando você está distante, você vê algo tão horrível, aquelas nuvens, tempestade, algo que parece que vai destruir tudo. Aí quando eu cheguei bem perto e li o livro, ouvi a voz, não era aquilo que me diziam lá longe. Não era aquilo que me mostrava e dizia: olhe lá, está vendo? Veja, quando você a contempla à distância, parece algo nublado e se vê terrível, como talvez você nunca haja visto em sua vida. Parece nuvens juntas, isso quando você está à distância. Mas se você se aproxima dessa pintura, um dia eu estava tão distante, vendo de longe, vendo de outro ministério, o ministério de João, o ministério da esposa, dos trovões revelados, da mensagem de uma só pessoa, eu estava longe. E alguém dizia: é um bom homem, sofreu um acidente, levou uma pancada na cabeça, por isso que ele está pregando essas coisas de novo nome, que o Cordeiro saiu do trono. Mas eu estava longe, distante, e alguém estava me mostrando ao longe. Essas nuvens, parecia terrível mesmo. Mas um dia, eu botei um CD no carro para ouvir. Aí fui me aproximando. Aí eu vi que não era nuvens. Não, eu vi que não era algo de perdição. Não tinha indício de perdição. Era a salvação, era a fé de rapto. Era a mensagem que o irmão Brana tinha pregado. Nós não podemos pregar sem dar esse testemunho. Então, parece nuvens juntas. Isso quando você está à distância. Mas se você se aproxima dessa pintura e se aproxima para ver de perto, a pintura muda. O quadro muda. Hein? E são as asas de anjos juntas, que estão cantando aleluia ao Senhor. Era um quadro. Era anjos. Não era bicho, não era algo terrível. Mas de longe parecia falso. Parecia algo com indício de perdição. Mas quando nós nos aproximamos, era Deus. Quando nós nos aproximamos, o problema é que você se afastou. É que você esteve bem distante. Você olhou através da política, através da religião. Você não olhou com os óculos de um profeta. Você tem que ver essa mensagem com os óculos de um profeta, de Brana. Deus em carne, com um novo nome. São erros quando você vê de longe. São erros. Quem pode entender seus próprios erros? Expulga-me daqueles que me são ocultos. Parece erro, parece falso. Mas quando você se aproxima, é a verdade.
era como aquela mulher, aquela jovem, ela detestava o irmão Brana. Porque ele pregava contra as mulheres cortar seus cabelos, usar as roupas sumárias, abomináveis. Ela detestava. E um dia ela se deparou com ele. E alguém disse, aquele é o irmão Brana. Ele disse, não, não pode. Ele é um cavalheiro. Ela só ouviu ele de longe. Ela nunca chegou perto para ver quão dócil eram as suas palavras, o seu tratamento. Ali estava Deus em carne. Você tem que aproximar mais dessa mensagem, meu irmão. É que você está se distanciando. As ondas estão te levando, de repente você não consegue mais voltar, porque já está fundo demais. Já esteve na praia, e aquelas ondas que vão te puxando, e você não conhece o mar. E de repente você, que estava ali tão perto, você está tão longe. Você está no mesmo lugar, mas você está tão longe. Você não tem como voltar. Você precisa de uma boia salva-vida. Você precisa de alguém que sabe te salvar. De modo que, às vezes, são assim os nossos problemas. Quando você os vê de longe, parece um cúmulo de nuvens escuras. Mas tome a Deus em sua palavra. Esteja certo de Deus e se aproxime e verás que não são outra coisa senão o bater das asas dos anjos. Pegue os selos, leia as eras. Vá no YouTube, ouça essas pregações, ouça. Abre seu coração. Ouça um novo nome antes do rapto. Ouça sobre a semente da serpente. Aproxime mais. Aí você vai ver que não há erros, não há falha. Mas se seus olhos humanos começarem a olhar a vida de Martinho Lutero, você não vai crer nele. Levou multidões à morte. Levou multidões. Olha o que fez Calvino. Isso tinha que estar na história. Tinha que vir um profeta para pregar essas coisas. Abraão tinha que estar na Bíblia. Seus erros, sua verdade. Moisés tinha que estar ali. Você tem que estar aqui dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Só tem verdadeiro ali? Não. As duas vinhas estão ali de novo. Em Apocalipse 10, 8 a 11, está o verdadeiro e o falso. A vinha verdadeira e a vinha falsa. A virgem prudente e a virgem nécia. Está em Apocalipse 10, 8 a 11. Elas estiveram na primeira era. Elas estiveram em Apocalipse 10, 1 a 7. E quando chegamos aqui, encontramos elas novamente. Aqui nós as encontramos novamente. Então é hora de se aproximar desse quadro, aproximar dessa mensagem, aproximar desse ministério da esposa, não se distanciar e dizer um monte de coisa. Como eu falei domingo, na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus sem ser sua vontade, Deus disse para o irmão Brana, vá e fale com o irmão Neville, que eu chamei
a você e não foi ele. Ele disse, eu tive que levar ele na floresta às 3 da madrugada para falar essas coisas para ele. Porque as pessoas tinham sonho, contava para ele. Que as pessoas não tinham visão do mensageiro. Tinha algum problema, contava para ele, eles não estavam vendo o mensageiro. Como eles não viram os selos quando estava sendo pregado. Irmão Brana disse, durante essa semana algo tem se desenrolado, que eu duvido que alguém esteja vendo. E irmão Brana teve que chegar para o seu grande amigo, que ele chamava de seu pastor, e dizer, irmão Neville, o Senhor disse que ele não te chamou, que ele chamou foi a mim. Dispensa essas pessoas. Em outras palavras, fique aqui atrás de mim. Continuamos caminhando. Né? Você não sabe ir na frente, você não é o guia. João hoje é o guia. Você, eu, temos que ficar atrás. O que é um guia? O que é um guia? É alguém que já foi. É alguém que conhece o caminho. Alguém que sabe o que está falando. Irmão Neville saiu? Não. Mudou a pregação? Também não. E era um homem que tinha uma excelente pregação, mas não tinha mensagem da hora. E às vezes alguém descobre alguma coisa, né? E diz, eu achei isso. Você não achou nada. O único que acha é João. É o ministério. Deus só tem uma boca. Gente, isso foi o irmão Brana que deixou para nós. Isso é a mensagem do profeta. Eu tenho aqui a mensagem presumindo. Já diz tudo. Avançar sem ter autoridade. Nem preciso ler, só o tema. Presumindo, pregou em 62, avançar sem ter autoridade. Aproxime do quadro. É anjos, não são nuvens. Não, não é Balaão. Você está pensando que é Balaão? Que é Mineu, Alexandre, Fileto? Não, é João. É a mensagem do dia. É Deus. Só que Deus está escondido em uma pele humana cheia de falha, cheia de erros. Como ele escondeu em Brana. Sua família era cheia de falha, cheia de erros. Deus escondido ali. Um homem que gostava de caçar, de pescar. Aí Deus esconde, ele vem e esconde em outra pele, em outra pele. Desqualificou Lutero em se meter na política, porque ele se meteu na política do dia e levou multidões à morte. Calvino foi zeloso. Foi o zelo pela mensagem que ele tinha. A mensagem de Severo estava certa, mas não era para aquele dia. Ele foi levado da fogueira, foi morto. Era um médico. Ele estudando, ele descobriu a unidade da divindade. Mas a unidade da divindade não era para aquele tempo. Deus tinha um homem naquele tempo e uma mensagem. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não era para o tempo de Lutero, nem de Wesley, nem para a era pentecostal. Era para o tempo de Brana. Porque ele tinha que vir essa revelação com selos, como veio o casamento divórcio, a semente da serpente. É como a mensagem hoje, o alarido, a revelação dos 7 selos, explicado, não era para ser explicado nos dias do irmão Brana. Não.
Não diga a ninguém. Não era para ser explicado no seu dia. Os homens saíram pelo mundo, mas não sabiam o que eram os trovões. Não sabia o novo nome. Eles diziam, olha, nós não sabemos. Eles não sabiam. Deus continua trabalhando na simplicidade novamente. Então você não se afaste do quadro, senão você vai ver só nuvens, nuvens escuras. Aproxime do quadro, fique junto. Enquanto eu estava tão distante, só via nuvens escuras. E alguém dizendo, ele sofreu uma pancada do acidente. Por isso que ele prega isto. Mas o dia que eu me aproximei, não era aquilo não. Era irmão Brana falando outra vez. Era irmão Brana falando outra vez. Irmão Brana explicando. O que estava em Brana já estava em outra pessoa, explicando esses selos. Deus não pode explicar através de um gravador. Ele não pode. Você vai ouvir a fita até o final. A fita não responde pergunta. Não. A fita teve que se materializar. Teve que encarnar, falar conosco, nos posicionar, nos aproximar. E quando nós nos aproximamos, entramos em Apocalipse 10, 8 a 11. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Pai Celestial, Deus, Criador de todas as coisas, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela sua palavra. Senhor, expulga-nos dos erros que nos são ocultos. Como o Senhor ensinou aos seus discípulos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ajuda teus filhos, teu povo em toda parte, dê a graça, a bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.